Jura, vou chamar para vir aqui. Boa tarde a todos. Eu, como presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, representante do Poder Legislativo, declaro aberta a audiência pública da LDO. Agradeço a presença da vereadora Cimeia Zanon, do ex-vereador e hoje líder-chefe. Como que está agora, Júlia? Assessor especial, respondendo pela Secretaria de Governo. Assessor especial, Jurandir Matos, respondendo pela Secretaria de Governo. O representante do vereador, doutor Iatecola, que hoje teve a felicidade de ser condecorado no Instituto Tiradentes e não pôde estar presente. O representante, a Renata, do vereador Duca Zelato. Alex, representando o vereador Danilo Barros. O doutor Lito. E agradeço e apresento a todos vocês para que prestar esclarecimentos de alguns pontos que vocês tiverem aí como divergência. O professor e assessor na Secretaria de Finanças, né, Dirceu, da Prefeitura Municipal de Paulínia, o senhor Dirceu, que vai dar um esclarecimento sobre a LDO. Boa tarde e obrigada às pessoas presentes, à imprensa, que está ali, o Moreira, e demais pessoas presentes. Obrigada aí por o senhor Gerard estar presente, representando a sociedade civil. Com vontade. Ficar aqui para não atrapalhar vocês, hein? Porque senão vou ficar aí na frente, aí vai ficar difícil. Então, o objetivo meu aqui, dar esse apoio à comissão, que vai apresentar a audiência. E eu trouxe algum material aqui da empresa que eu trabalhava até há pouco tempo, provavelmente volte a trabalhar logo, de novo. E o que eu vou apresentar aqui para vocês é parte de um curso de 1 dia e meio que normalmente eu faço, através da empresa, a IBRAP, a empresa de Ribeirão Preto. E nós trabalhamos no Brasil todo, e eu tenho um material, então, aí que eu vou utilizar parte dele, aqui para falar sobre a LDO, para a gente dar uma preparada na audiência. Em abril, nós apresentamos aqui a LDO pela Prefeitura, focalizando realmente o projeto da LDO. E hoje, de minha parte, eu vou dar uma pincelada sobre a legislação, sobre aquilo que nos é pedido na LDO, em parte, não detalhadamente, e depois, então, deixar por conta de vocês aí a sequência, né, dessa audiência. A LDO é um dos instrumentos de planejamento governamental utilizado, né, desde a Constituição de 88. O Plano Plurianual faz parte desses instrumentos também, e a Lei Orçamentária Anual. Então, na sequência, aí nós temos o Plano Plurianual, a LDO e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, nessa ordem que normalmente nós vemos a questão do planejamento. E esse esqueminha aí mostra para nós o seguinte: o Plano Plurianual vindo primeiro e um plano para 4 exercícios. É o 2º ano de mandato do prefeito, o 3º ano, o 4º ano de mandato do prefeito e o 1º ano de mandato do prefeito seguinte. Então, é um plano que abrange 4 exercícios. Não é um plano de longo prazo, mas é um plano de médio prazo. São 4 exercícios que ele abrange.
A lei de diretrizes orçamentárias, ela é uma por ano. Todo ano nós preparamos esse projeto, encaminhamos para a Câmara. A lei de diretrizes orçamentárias, ela, de acordo com a Constituição, ela deve nos dizer como o orçamento, como a proposta orçamentária vai ser apresentada à Câmara, seu conteúdo e a execução orçamentária, de acordo com aquilo que dispõe o artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal. E depois nós temos a lei orçamentária anual. E eu coloquei dessa forma para vocês, para lembrar que a Constituição nos diz isso, e a Lei de Responsabilidade Fiscal também, a necessária compatibilidade entre esses instrumentos de planejamento. Eu não posso pensar em colocar na lei orçamentária anual aquilo que a LDO não prevê. E não posso colocar nem na lei orçamentária, nem na LDO aquilo que o plano plurianual não está prevendo. Então, o plano plurianual é um instrumento, realmente, no meu ponto de vista, no meu entendimento, o principal instrumento de planejamento, porque ele deve conter as ações de governo por esse período todo, e os demais instrumentos são anuais, eles sempre vão precisar olhar para o plano plurianual, para verificar, então, o que nós vamos colocar na LDO de cada exercício. O plano plurianual, dividido em 4 exercícios, a LDO vai buscar informações no plano plurianual para a gente preparar. E a lei orçamentária anual, o projeto de lei, vai buscar na LDO aquilo que a LDO disse que ia acontecer no exercício seguinte. Essa é a questão da compatibilidade que a Lei de Responsabilidade Fiscal pede, ou a Constituição pede também. Esses instrumentos, então, têm que ser compatíveis. Como projeto de lei, como lei, depois de aprovado, qualquer um deles pode sofrer alterações. O plano plurianual pode sofrer alterações, a LDO pode sofrer alterações e o orçamento também, aliás, toda vez, todo ano e todo mês acaba sofrendo alterações. Mas o importante, então, é que a gente entenda que, para se alterar o plano plurianual, eu preciso de um novo projeto de lei. Se eu quiser alterar a LDO, eu preciso de um novo projeto de lei e assim por diante. Para alterar a lei orçamentária anual, eu preciso de um novo projeto de lei. A Constituição, em termos de orçamento, possibilita a Prefeitura pedir autorização para a Câmara para a questão de suplementação de dotações. E é comum as câmaras aprovarem. Mas é uma alteração que a previsão está na própria lei do orçamento. Agora nós vamos aqui buscar a LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Compreende as metas e prioridades da administração pública federal? Federal porque é Constituição. Vocês sabem, são pessoas que já estão acostumadas e vividas no meio político e público, saber que nós temos a Constituição estadual abrangendo o Estado e a Constituição municipal, que é a lei orgânica. A nossa lei orgânica é a nossa Constituição, que detalha aquilo que deve acontecer na parte administrativa e funcionamento tal do poder público local. Normalmente, na nossa lei orgânica, nós constamos aquilo que a Constituição Federal já menciona, só que a nível municipal. Então, a lei orgânica de Paulínia, com certeza, vai estar dizendo que a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro seguinte, orientando a elaboração da lei orçamentária, não só a elaboração da lei, mas a elaboração e execução da lei orçamentária anual, dispondo sobre alterações na legislação tributária. Então, esse aí é o primeiro conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do projeto de lei que veio para cá, incluindo despesas de capital, orientando a elaboração da lei orçamentária e também a sua execução, e assim por diante. Essa parte final aí é mais no âmbito do governo federal, O artigo 166, parágrafo 4º da Constituição,
ela é endereçada ao Legislativo. Emendas ao projeto de lei das diretrizes não podem ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual, o que eu citei agora há pouco, vamos voltar lá que está longe. O que eu citei agora há pouco, a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento. A prefeitura, quando vai preparar a LDO, o projeto, ela precisa consultar o plano plurianual. A Câmara, se pretender alterar alguma coisa com relação ao projeto da LDO, também precisa consultar o plano plurianual. Digamos aí que a Câmara achou melhor incluir uma determinada obra que não está na LDO. Antes disso, antes dessa emenda, é preciso buscar para verificar se ela está no plano plurianual. Se ela não estiver lá, a Câmara não vai poder fazer essa alteração. Nós não podemos incluir aquilo que o plano plurianual não contempla. O que nós poderíamos fazer? O Executivo encaminhar um projeto de lei alterando o plano plurianual, aí então incluindo na LDO, para depois desembocar na lei orçamentária. A lei de responsabilidade fiscal, ela também tratou da questão da LDO em seu artigo 4º e coloca algumas exigências. Como o orçamento será preparado é fruto daquilo que a Constituição já diz. Dentro da própria LDO, nós podemos colocar já autorizações, que é aquilo que a Constituição permite. Autorização para operação de crédito, para a antiga aro, que hoje praticamente ninguém faz mais. Digamos que a Prefeitura quer, na educação básica, a Prefeitura precisa aplicar 25% da receita dos impostos. Digamos que o prefeito fala, não, eu vou aplicar 28%. Ele coloca na LDO. Na saúde, ao invés de 15% da receita dos impostos, a Prefeitura decide que vai aplicar 18%. O prefeito coloca na LDO. Se a Prefeitura não quer ampliar esse atendimento, ela vai dizer que ela vai utilizar na educação básica 25% da receita dos impostos, na saúde 15%, conforme a Constituição determina. E se a Prefeitura não colocar isso na LDO, o que acontece? Não acontece nada. Nós vamos ter que cumprir de qualquer forma, porque a Constituição assim determina. Então nós vamos aqui dar uma reforçada e mostrar à população, aqueles que estão participando, estão lendo, né, o projeto, ou lendo a lei depois, quanto que a Prefeitura vai aplicar, porque não é todo cidadão também que conhece tudo a respeito, né? Então nós vamos saber que a Prefeitura vai gastar 15% da receita dos impostos em programas da saúde e na educação básica vai gastar 25%, ou aquilo que a Prefeitura colocar. Melhoria na receita, a Prefeitura pode fazer, já mencionar isso aí no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, pode colocar dentro daquilo que for possível colocar, e viável, né? Também não adianta inventar muita coisa e depois não se colocar em execução. Como diz o artigo da Constituição lá, a respeito da receita tributária. Política de pessoal. A própria Constituição aqui não falou sobre política de pessoal, não mencionou nada aqui no artigo 165. Mas o artigo 169, ela diz que a questão de pessoal também tem que estar presente na LDO. Se a Prefeitura quiser criar novos cargos, admissões, dar aumento de salário pessoal, precisa constar na LDO aquilo que a Prefeitura pretende realizar. Ou então a Prefeitura vai fazer referência ao artigo da Constituição, né, que prevê isso aí tudo, mas que precisa estar na LDO. Por quê? Porque estando na LDO, depois nós vamos ter dotação orçamentária para isso, quando formos preparar o orçamento. Vamos dizer que o prefeito aí decide que vai dar 20% de aumento de salário pessoal, né? É um valor alto. Nós precisamos, quando formos elaborar a proposta orçamentária e os anexos, saber que aquela folha de pagamento que é X vai ser mais. Nós precisamos ter dotação orçamentária para isso aí. E a LDO precisa, então, contemplar a questão de pessoal também. Prevendo também, logicamente, equilíbrio entre receita e despesa. Eu digo isso com frequência. Toda prefeitura sempre tem mais despesa do que receita.
cidade pequena, cidade com receita pequena, cidade com receita maior, sempre vai ter mais necessidade do que recurso para cobertura. Antigamente, o que acontecia? A prefeitura estourava o orçamento com os restos a pagar. Depois da lei de responsabilidade fiscal, as prefeituras tiveram que encolher, executar o orçamento da despesa dentro dos limites que a Receita permite. E aqui também, quando nós vamos preparar a proposta orçamentária, isso porque a LDO, na verdade, ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio para se chegar ao orçamento. Então, quando nós vamos preparar o orçamento, nós temos a receita X, não adianta ter uma despesa de X mais um pouco. A despesa nossa vai ter que ser X também como a receita. As necessidades são maiores do que nós temos de recursos, mas nós temos que diminuir. Critérios para limitação de empenhos. Isso aí é o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal que pede. E o Tribunal de Contas quer saber, tem critério aí na Lei de Diretrizes Orçamentárias? No começo, muitas prefeituras não colocavam, passava meio batido nessa questão e tal, e o Tribunal começou a exigir. Precisa ter, porque a Lei de Responsabilidade assim pede. Então, se a nossa receita não estiver correspondendo à previsão do orçamento, nós vamos ter que fazer uma avaliação a cada 2 meses e, se for necessário, nós vamos ter que limitar empenhos, segurar a despesa, esperando que a receita chegue lá. Nós não vamos poder gastar todo o orçamento se a receita não vai chegar no total previsto. Então, a limitação de empenhos precisa estar também na LDO. Condições para concessão de subvenções, também é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura sempre coloca alguma coisa. Não colocamos tudo totalmente aí, porque já existem outros documentos da própria Prefeitura também, e do próprio Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele tem instruções 2/2008, do artigo 47 a 50, que praticamente só fala em concessão de subvenções, concessão de auxílios, concessão de contribuições para as entidades, e lá, então, o Tribunal de Contas disciplina lá. Então, tem, vamos dizer, 4 artigos e tal, que nós tomamos aí 2 páginas ou 3 de um manual que o Tribunal de Contas tem. Então, quando nós colocamos aqui, são condições gerais, também porque a lei assim pede, mas nós temos que seguir as normas do Tribunal de Contas. Ainda ontem, nós demos um mini curso lá na Prefeitura para conselheiros de entidades e algumas entidades que compareceram e que recebem subvenções da Prefeitura. Então, durante um período de 2 horas, nós conversamos com eles, falando sobre a questão daquilo que a Prefeitura exige, que o Tribunal de Contas exige, que as entidades devem, então, apresentar. Percentual da receita corrente líquida para a reserva de contingência também está na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós precisamos colocar. E demais artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, que eu fiz, já há um bom tempo, dei uma corrida total na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde tinha lá dispositivo que precisava constar na LDO, vamos colocar. Então, o nosso projeto da LDO, ela contempla aquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal pede e também aquilo que a própria Constituição solicita também, O projeto de lei, ele é um pouco longo, mas para conter tudo o que é necessário. E vamos dizer, o projeto de lei ele é acompanhado de alguns anexos. Começando pelo segundo, anexo de metas fiscais, que é onde a Prefeitura, quanto de receita eu imagino que vou arrecadar em tal exercício, e quanto de despesa que eu vou poder realizar. Então, esse anexo, daí para frente, são informações técnicas, praticamente, anexo de metas fiscais, avaliação de cumprimento de metas do exercício anterior, as metas anuais, são vários exercícios que aparecem nos anexos e tal assim, e outros anexos que nós precisamos colocar. Mas eu queria fazer menção ao anexo de metas e prioridades. O anexo de prioridades e metas, ou metas e prioridades, eu entendo que é prioridades e metas, ao contrário, ele é uma solicitação da Constituição, lá no artigo 165, parágrafo 2º, que nós lemos.
indo buscar no plano plurianual as prioridades estabelecidas para aquele exercício e as metas que se pretende atingir. Isso aí tudo, como eu coloquei aí, coloco no curso. Esses projetos todos, esses investimentos, nós vamos buscar lá no plano plurianual. Lá vai constar objetivos e metas, mencionando no plano plurianual quantidades e custos, de acordo com aquilo que o Tribunal de Contas exige. Sobre o plano plurianual, não tem muita legislação a respeito, não tem quase nada a respeito. Só tem o artigo 65, parágrafo 1º, e alguma coisinha mais tal, aí que nós vamos observar. Mas o Tribunal de Contas, ele, a partir do momento que o planejamento é coisa importante na prefeitura e nos órgãos de governo, o tribunal começou a exigir, não é bem exigir, mas orientar e forçar as prefeituras a apresentarem um plano plurianual transparente, que atenda aquilo que a população anseia, né, que a população procura. Então, lá no plano plurianual, nós precisamos ter lá objetivos, metas, quantidades, custos. Isso aí é uma exigência do Tribunal de Contas e a prefeitura, ela deve ir, assim, vamos dizer, se aperfeiçoando para conseguir fazer bem esse plano plurianual. E nós vamos buscar, então, no plano plurianual, as prioridades e metas para cada LDO, conforme eu comentei no começo. Só que tem uma coisa, o plano plurianual em vigência termina agora, em 2013. A prefeitura precisa começar a trabalhar, se já não está trabalhando, no plano plurianual abrangendo 2014 a 2017. Lá quando a LDO vai buscar no plano plurianual as metas, prioridades, é assim que acontece. Mas o que acontece no primeiro mandato do prefeito, do governador ou do presidente da República? Acontece que o plano plurianual, que existe lá, não abrange o exercício seguinte, como agora. Para preparar o projeto da LDO, nós não tínhamos um plano plurianual para ir buscar lá. Então, o que a prefeitura fez é aquilo que se aconselha. Nós temos dois caminhos para seguir quando nós apresentamos o projeto da LDO no primeiro ano. Ou nós preparamos o anexo de prioridades e metas no plano para a LDO e nos comprometemos a colocar aquelas prioridades e as metas no plano plurianual que nós vamos elaborar depois. Ou então, como a prefeitura optou por fazer. A prefeitura informa aí no projeto, em um determinado artigo, que as prioridades e metas a serem incluídas na proposta orçamentária para 2014 serão aquelas que estarão sendo mencionadas no plano plurianual. Então, nesse primeiro ano, a LDO ela não traz o anexo de prioridades e metas, porque ela não tem onde buscar. Vai estar constando no plano plurianual, que a prefeitura deve apresentar à Câmara até 30 de setembro, né? Realizar audiências, a Câmara também fazer a mesma coisa, e lá no plano plurianual, então, devem conter todas as ações de governo para 4 exercícios. O que são essas ações de governo? São os projetos e as atividades que a prefeitura se propõe a realizar naquele período. A prefeitura, a Câmara, autarquia, se houver na cidade, aqui nós temos o Instituto de Previdência, esse aí tudo vai fazer parte do plano plurianual, cada um lá com as suas prioridades, suas metas, suas ações, e a prefeitura precisa, então, identificar lá no plano plurianual, de forma clara, de forma transparente, como eu tenho dito em outras ocasiões, quais são as ações que a prefeitura pretende realizar. Existe aquela simples, que é manutenção de atividades. Por exemplo, manutenção do programa de alimentação de merenda escolar. Todo o plano plurianual e todos os exercícios, e todo o orçamento, e toda a LDO vai ter essa ação. Manutenção da merenda escolar. Qual é o problema? O problema é que lá no plano plurianual nós devemos mencionar quanto isso vai custar ano a ano. E quais as metas que eu pretendo atingir? A quantidade. Quantos alunos eu vou estar atendendo em 2014, em 2015, em 2016, assim por diante. Eu não vou acertar. Realmente eu não vou acertar. O plano é uma estimativa que eu estou fazendo.
E a questão de custo, eu posso chegar próximo. Se a prefeitura vai atender 10 mil alunos, hoje nós sabemos quanto custa por aluno. Então, basta que nós façamos aí uma atualização e pelo número de alunos de cada exercício. 2014 eu imagino 10 mil, 2015 eu imagino que vai estar lá na casa de 11 mil, e assim por diante. A prefeitura se propõe a executar um projeto de pavimentação de vias urbanas. Nós vamos mencionar lá, deve mencionar a prefeitura, onde ela pretende executar. Não precisa a rua, mas o bairro, a quantidade de metros quadrados e o custo. E a pavimentação vai acontecer em todos os exercícios. Cada exercício eu tenho uma meta. No primeiro exercício do plano plurianual, eu penso em atingir tantos metros quadrados de pavimentação, lá no outro tal, e assim por diante. São as ações de governo que a prefeitura deve colocar no plano plurianual para os 4 exercícios, e os custos respectivos, que eu posso, logicamente, também errar, né? Não vou acertar, com certeza não vou acertar, mas eu devo chegar próximo. Eu devo estudar, pesquisar para chegar próximo daquilo que está lá. Justamente porque do plano plurianual nós baixamos para a LDO e da LDO para o orçamento. Para que a gente tenha também, na questão da compatibilidade, aquilo que nós vamos executar, também uma informação próxima do quanto isso vai onerar o orçamento da prefeitura. E aí, então, a prefeitura vai estar colocando lá, no plano plurianual, todas essas ações que, a partir da LDO preparada já em 2014, aí então nós vamos buscar qual a previsão de despesa e tal lá, e quais são as prioridades do plano plurianual para 2015. Aí então a LDO vai trazer aquela parte que é reservada para aquele exercício. E assim por diante. É dessa forma que nós trabalhamos com a LDO. Né? E a lei, o projeto de lei em si, né? Acompanhado dos anexos, acompanhado do anexo de prioridades e metas, que eu acho que é o fundamental, e atendendo a legislação em tudo aquilo que diz que a LDO precisa conter. Existe alguma coisa, tem que ter na LDO, não tem, então eu não poderia executar, ou então eu peço a inclusão. É assim que a gente prepara o projeto da LDO. Né? E assim que nós, quando falamos sobre os instrumentos de planejamento, começando do plano plurianual, terminando na lei orçamentária, a gente passa as informações para o pessoal quando está participando desse curso, conforme eu mencionei aí. Que agora, como eu estou aqui na Prefeitura de Paulínia, eu dei uma parada lá, né, com a empresa de Ribeirão Preto, mas o material é meu e eles me autorizam a usar sem nenhum problema. Era o que eu tinha para expor para vocês. Daqui para frente eu deixo, então, por conta da vereadora e da comissão. Eu vou pedir para o ex-vereador Jurandir Matos compor a mesa, o doutor Lito, para vir. E agradeço aí a presença do vereador Sandro, o vereador Zé Coco, o vereador Valadão, o vereador Tiguila. Vou pedir para o professor Dirceu também ficar aqui na mesa para esclarecer alguns pontos. E quem quiser fazer pergunta, tiver algum ponto incontroverso, o vereador Sandro.
Tirar daqui, né? Não, tem que ser no microfone. Não, sei. Ah, tá. Vou tirar. Não tenho habilidade com essas coisas. Tá normal? Alguém tem alguma pergunta? Quer saber mais da lei de orçamento do município? Eu vou pedir para que as perguntas sejam feitas no microfone. Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar sobre a questão do contingente, né, da reserva de contingente. Todo ano eu participo das reuniões e a gente ouve falar da reserva de contingente, que é para calamidades e outros fatores que acontecem no município. Mas não acontece, e aí essa reserva, ela vai para outro setor, ela fica acumulando. Como que acontece com a reserva de contingente? Eu vou pedir para você se identificar por conta da gravação. Moreira Júnior, Rádio Mania, tá bom? Boa tarde. Eu gostaria de saber que todas as reuniões eu venho, mas saio sem resposta, saio pela metade. Eu acho que hoje você vai sair com a resposta. A reserva de contingência, ela é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e exatamente como você disse, é para atender eventuais passivos contingentes de acordo com o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E como você disse, quase nunca acontece nada. A lei pede que se coloque, e nós colocamos, né? Normalmente, a Prefeitura coloca 0,5% da receita corrente líquida como reserva de contingência. Como normalmente não acontece nada, e graças a Deus não acontece nada na maior parte das cidades, né? Então, nós temos uma portaria do governo federal, a portaria 42. 42, ela é anterior à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela é de 99. Essa portaria, ela é para ser aplicada ao governo federal, estadual e municipais. E em um dos artigos dessa portaria, ela diz o seguinte: a reserva de contingência deve, então, ser utilizada para abertura de créditos suplementares, créditos adicionais. E, na verdade, é o que acontece. As prefeituras deixam a reserva de contingência lá, vai ficando quietinha até o fim do ano. Não aconteceu nada de diferente, não precisou usar para outra coisa, então a prefeitura lança a mão daquele valor para suplementar dotações do orçamento. A reserva de contingência, quando ela é apresentada assim, no projeto do orçamento, ela faz parte das despesas como se fosse uma despesa. Então, se o orçamento for de 100 milhões, a despesa 100 milhões, lá existe um valorzinho que é da reserva de contingência também. Se a prefeitura arrecadar 100 milhões e não utilizar a reserva de contingência, vai sobrar o valor. No caso, a prefeitura, utilizando esse valor para abertura de créditos suplementares, a prefeitura vai gastar o valor. Respondido para a imprensa, Moreira Júnior. O que você gostaria que fosse esclarecido que não chegou ao seu 100%? Ela é usada se outras áreas precisam, né? Mas é comprovado que as outras áreas recebem o suficiente e não precisam desse remanejamento. Então, ela fica ali ainda, ou ela vai para uma área que, mesmo que não precisar, está indo essa reserva aí. Essa ainda é a minha dúvida. Sobra dinheiro no caixa. Daniel? Tudo bem, gente? Eu sou Daniel Messias, sou diretor coordenador do Movimento de Combate à Corrupção de Paulínia. É um prazer estar aqui. Minha pergunta é simples. Quando a gente fala do PPA, que ele falou de metas, queria saber sobre o orçamento participativo. Que nem ele falou que tem que ser transparente, a população tem que saber.
Então, assim, se vocês têm um projeto ou se vocês estão discutindo esse projeto. Orçamento participativo. Como ele mesmo falou que uma forma de trazer, não é, como se diz, as discussões, a próxima meta do próximo ano que vem, ter no plano plurial o que vai ser discutido, né? Então, assim, eu acho que o orçamento participativo com decisões junto à população, eu acho que é uma forma de estar cumprindo as metas. Só isso. Obrigado. Jura? Quer responder? Bom, eu gostaria de responder. Com certeza, Daniel, não vai ser 100%, mas pelo menos 95% espero responder. Seria o seguinte, Daniel, sobre a lei de diretriz orçamentária, como hoje de manhã eu tive reunião com o Daniel, com o Dirceu, e nós discutimos sobre que nós vamos precisar elaborar o PPA. Porém, o PPA, como todos nós sabemos que hoje existe uma lei que divide a cidade em 6 regiões, sendo essas regiões composta por todos os bairros de Paulínia, o PPA, nós não vamos chamar o PPA de participativo, vai ser o PPA que diz, juntos faremos mais, isso para o PPA. 2014, 2017. Com certeza, eu vejo que no caso da LDO, como você fala, participativo, eu vejo que as audiências públicas já é o participativo. Ela já se transformou, já fez, em abril, foi feito audiência pública para a população junto à prefeitura. E agora a Câmara está fazendo também uma audiência pública aberta para que a população venha opinar. Mas, infelizmente, eu fiquei até triste quando cheguei aqui, infelizmente a população não participa. É esse o problema da pessoa de Paulínia, do município. Não participa e acaba aí participando meia dúzia de gente, mas com certeza essa meia dúzia que estão aqui tem qualidade e pode nos ajudar muito na elaboração do PPA que vem. Mas eu vejo que o participativo da LDO seria, sim, audiência pública já realizada pelo município e também hoje a Comissão de Finanças realizando pela Câmara. Jura, agradeço pela resposta. Não seria mais assim viável, até vou falar aqui em nome também de pessoas que nesse momento estão trabalhando. Como se diz, essa comissão ir até os bairros, é uma proposta que eu estou aqui, inclusive estou fazendo isso, indicando, a comissão ir até os bairros, como tem muitos municípios do Brasil que eu conheço, e até eles, por exemplo, vai no Parque da Represa, um exemplo, ir lá, convidar a população mesmo, convidar as entidades lá e discutir isso. Uma coisa que o professor falou, é muito interessante que coloca isso no projeto e que cada bairro, ou o município em si geral, saiba quais são o que vai ser discutido ou as propostas para o próximo ano seguinte. Entendi. Então, assim, eu acho que assim, infelizmente, é azar que o povo não vem. Mas, assim, eu estou sugerindo que a comissão vai até os bairros. Eu não posso responder pela Câmara Municipal, então eu acredito que isso é uma resposta para a comissão, mas o PPA, eu posso falar pelo Executivo que o PPA vai, sim, nos bairros, ou nas regiões que são compostas por 6 regiões. Obrigado, viu, Jura? Aí eu vou deixar a pergunta para a comissão. Quer dizer, para a ilustre comissão, né? Bom, eu como presidente da comissão, para essa audiência de hoje, eu posso te responder, Daniel, que foram mandados os ofícios, foram entregues aos presidentes da Associação de Bairros, foram entregues aos partidos políticos, foram entregues a todos os vereadores, foram entregues às entidades, e só faltou mesmo ir para a rádio. Do resto, foi feito toda a cobertura. Foi feito edital, o doutor Lito tomou o cuidado de estar passando para a gente, e nós fizemos. Infelizmente, ainda eu comecei a audiência com 10 minutos de atraso, em respeito a quem chegou no horário, e como você pode olhar, assim, a nossa parte, nós temos feito, mas, infelizmente, quantas pessoas hoje da sociedade civil estão aqui? São poucas. A maioria que se encontra aqui hoje somos nós mesmos, vereadores e assessores e funcionários da Câmara. A parte da comissão foi feita, Daniel, mas o que o Daniel falou é muito interessante, Jurandir. E eu participei em outras cidades, é fantástico, porque você vai no bairro, convoca toda a comunidade, às vezes é feito na igreja,
foi feita no centro comunitário, a participação popular é importante, porque são vários assuntos que têm que ser resolvidos no bairro. Só que nós não vamos conseguir resolver todos. Então, os próprios resolvem qual que é a maior necessidade. E aí a gente, tanto o executivo, o legislativo, toma uma decisão junto, e o resultado tem sido muito bom, onde é praticado isso. Eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte, sim, o presidente fez tudo certinho, mas é uma questão de se pensar e começar a mudar a mentalidade. É uma maneira até de, eu acho que até cidadania, começar a ensinar o povo a participar mais do momento político da cidade, né? Eu só quis ajudar. Tá? Obrigado. Nada. Mais alguém quer uma manifestação? Eu sou Gerald, bairro Nossa Senhora Aparecida. Eu vou falar do ponto de vista leigo, aquela que está na rua. Eu queria ver umas coisas aqui sobre o que é para cada secretaria, etc., mas não tem. Então, eu vou falar observações. Tem aquela lei que controla quanto porcentagem do orçamento para salários. É lá perto de 50% por aí. Coisa que eu não entendo nos últimos anos, pessoas aposentando, saindo da prefeitura por vários motivos. Limpeza da cidade era da prefeitura. Limpeza dos postos de saúde e hospital era da prefeitura. Agora o corpo está fazendo tudo. A guarda não tem guarda nova em muitos anos. Mas todo mundo fala que o salário está ocupando o teto sempre. E o orçamento está cada vez mais, cada ano, e não tem dinheiro para os salários. Então, uma coisa não bate. Então, eu quero saber quem recebe na folha de pagamento. Eu entendo, é concursado, e cargo de confiança também deve ser. Mas onde está indo tanto dinheiro para o salário, quando está diminuindo a quantidade de pessoas trabalhando para a prefeitura? A prefeitura está pagando corpos na folha de pagamento, como está ficando? É muito estranho. Então, essa é uma. A terceira, tem aquela 15% para a saúde. Todo mundo pode não saber, eu era presidente de conselho no começo dessa coisa. Nosso hospital municipal está sendo reformado pela terceira vez. 3 licitações, paga primeiro, fez aquela parte nova lá da cirúrgica, UTI, etc. Mas a planta era o hospital inteira, que eu vi na mesa. E um porém, o que foi licitado na mesa não foi aquilo que fez. A outra planta entrou no jogo, essa é uma história que eu não vou envolver hoje, mas a prefeitura fez um hospital que não estava na planta licitado. Veio a terceira licitação. E eu sou voluntário, eu vejo o que está acontecendo lá dentro. Quase nada foi feito na terceira licitação. Agora estamos 1 ano e meio por aí na terceira licitação e o que é para fazer não vai conseguir dentro do prazo. Então, como todo ano, cumpre pouquinho mais de 15%. Mas vai repetindo a mesma reforma, tirando dinheiro da saúde. E mais uma coisinha, eu sou presidente de bairro. 4 anos a prefeitura não tem dinheiro para trocar lâmpada no nosso bairro, nem fazer reforma da caixa de força. Tem que ser isso, porque para contratar uma empresa, alguém para arrumar, pode, mas nem isso. Tem 10 lâmpadas acesas, 24 horas por dia, porque eu subi no poste e liguei tudo direto. E eu informei a prefeitura que eu não fiz nada contra a lei, porque senão fica no escuro 4 anos. Tem tanta coisa, eu estou falando o que eu estou vendo do meu bairro. E estou orando, falando 1 bilhão, 1 bilhão de 100, 1 bilhão de aquilo. Então uma coisa não bate, por isso eu queria ver pelo menos. O seminário também está tudo disfarçado lá, não dá para entender nada. Desculpe, mas eu estou aqui para entender esse orçamento, este ano, ano que vem, outro, porque o que está acontecendo não está aqui no papel. Obrigado. Muito bom, seu Gira.
Jura? Você vai responder? Eu vou... Eu só queria colocar, presidente, algumas coisas eu não sabia que a gente seria, eu acredito que nós não vamos entrar em detalhes, falar de saúde, senão nós vamos ficar aqui a tarde toda, educação, segurança, mas eu gostaria de entrar num detalhe que o senhor Geraldo falou, que é sobre a iluminação, senhor Geraldo. Isso eu estou por dentro. A CPFL, a partir, provavelmente, do segundo semestre do ano que vem, não vai parar de fazer a manutenção nas energias. Poste de energia elétrica, a prefeitura que vai ter que arcar com o custo, troca de lâmpada, manutenção e praças também. Nós fizemos uma licitação, mas o que ocorre na prefeitura hoje? A empresa ganha a licitação, as que perderam entram com recurso. Nós estamos com um problema na licitação para fazer manutenção nas praças, para fazer manutenção nos postes, justamente porque as empresas que perderam entraram com recurso contra a empresa que ganhou. Então, nós não podemos pegar a empresa e estar lá arrumando a lâmpada, que o senhor já vem reclamando isso aí há tempo, que eu acompanhei já quando eu era vereador aqui nessa casa. Mas a prefeitura está tomando providência, já precavendo que a CPFL deixará de fazer essa manutenção. Então, quanto a esse problema, tenho certeza que, assim que, vamos dizer, a justiça liberar também, nós podemos aí estar fazendo essa manutenção. Essa parte, eu gostaria de deixar claro para o senhor que a prefeitura está fazendo a parte dela sim. Agora, a outra parte, contra a parte técnica de orçamento, eu gostaria de deixar para o Dirceu falar. Eu só vou comentar a respeito da questão da folha de pagamento do percentual. A Lei de Responsabilidade Fiscal que estabeleceu o limite para a prefeitura de 54% da receita corrente líquida para o limite, teto máximo para gastar com pessoal. A prefeitura, quando ela atinge a 90% dos 54%, que é igual a 48,6%, o Tribunal de Contas obrigatoriamente precisa alertar a prefeitura de que a prefeitura atingiu a 90%. É a obrigação do tribunal. Nem seria necessário, porque o Tribunal de Contas ele vai receber informação da própria prefeitura. Então, a prefeitura já está sabendo. A prefeitura de Paulínia tem gasto, eu acredito, na faixa de 46% por aí com a folha de pagamento. Abaixo do teto que a prefeitura poderia gastar, não vou dizer que deveria, mas poderia gastar, e esse teto do 90% dos 54%. Então, a prefeitura está dentro dos limites legais, né? Não está ofendendo a lei, não está infringindo, e, como o senhor falou, né, a receita sempre está aumentando um pouco. A receita aumenta um pouco, provavelmente a folha de pagamento anda acompanhando também um pouco isso aí. O nosso ICMS está caindo, o valor do ICMS ele se mantém, dá um pouquinho mais, mas o índice de participação de Paulínia está caindo. Isso aí é importante que a prefeitura realmente faça um trabalho, procurar como fazer esse trabalho para melhorar o índice de participação no ICMS, né? Isso aí possibilitaria ter provavelmente uma sobra de receita maior, coisa assim, né? Como o ICMS depende muito das empresas que estão instaladas aqui, então vamos dizer assim, talvez que seja necessária uma atitude política realmente de correr atrás dessa questão do valor adicionado que as empresas, elas, através de vendas e compras, elas vão gerar esse valor adicionado que melhora o índice de participação do município, que já faz alguns anos que está caindo. A prefeitura precisa recuperar esse índice como era antes. Também para completar, seu Gerard, os funcionários, né? Eu trabalhei muitos anos na saúde, encontrei o senhor por diversas vezes lá, e o senhor sabe que nós sempre passamos por essa dificuldade. Mas também, se a prefeitura for levantar, esse é o lado que eu tenho conhecimento, nós temos muitos funcionários afastados. É um número absurdo de funcionário afastado. Tanto que está tentando se tomar uma providência, até foi discutido aqui, para ver se a gente muda e tem uma comissão médica diferenciada para que consiga trazer alguns funcionários de volta, né? O senhor frequenta a saúde, o senhor sabe que tem auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiros afastados há 9 anos do trabalho, né? Tem enfermeiro passeando no Nordeste afastado e respondendo sindicância a outros. Então, é um agravante também. Está na hora de estudar esse problema. Exatamente. Então, assim, politicamente, o que cabe
ao Poder Legislativo, nós estamos cutucando também. Inclusive, foi discutido até com o assessor especial, o Jurandir, né, Jurandir, que nós conversamos, essa questão mesmo de afastamento. É muito funcionário público afastado. E não pode repor, porque a folha de pagamento, com a explicação técnica do professor Dirceu, ainda sofre um agravante. Tem as aposentadorias, que aumenta o teto. Tem fundo de garantia, não, tem 13º, que aumenta, férias. E aí acaba acontecendo esse caos. Não é justificando, é dizendo para o senhor que tem, sim, vários problemas. E que nós estamos tentando, enquanto Poder Legislativo, ajudar o Executivo para estar sanando esses problemas. Tá bom? E eu vou abrir aqui para o vereador Valadão. Senhor Geraldo, só isso que a vereadora Ângela acabou de falar, só para o senhor ter uma ideia, eu estou fazendo um levantamento sobre o problema do afastamento, atestado, acompanhamento, até maio. Nós temos 7.500 atestados médicos de funcionário da Prefeitura. Até maio. 7.500 atestados de funcionário da Prefeitura. Nós não chegamos no meio do ano. Eu vou fazer o levantamento até o final de junho para saber o que nós teremos até o final do ano, para o senhor ter uma ideia, que, infelizmente, é essa situação. 7.500. Eu faço parte do consegue. Tem que achar guarda logo, porque tem trabalhando já aposentado. E a última leva aqui grande. Então, aposentados continuam na guarda. Não tem guarda para frente. Então, hoje... Eu só fiz o comentário do seu Gerald, né? Isso aí, seu Gerald, até porque vou nas consegues, esse ano não tenho ido tanto, mas fui nos 4 anos passados, e o seu Gerald é uma pessoa muito presente nas consegues, né? E foram mesmo 4 anos de luta, né, seu Gerald? Da iluminação, né, da praça, que é uma praça perigosa, saindo, né, daqui, desculpa, presidente da comissão, Ângela, e é uma praça muito perigosa, as pessoas vão muito, os mais jovens vão muito fumar e fazer outras arruaças na praça. Então, é uma coisa de necessidade, que a prefeitura até mesmo poderia estar, nesse prazo aí, que a CPFL não pode estar fazendo, que vai ser o ano que vem, viu, Jura, até fazendo algo, porque não é coisa tão... Né, falar que fica um absurdo, um valor absurdo. Então, até fazer algo que espere esse tempo da licitação, né, porque eu conheço o problema lá e é sério, é muito sério. E para todos que moram ali na redondeza, né? Só isso. Mas muito bom a lembrança, viu, seu Geraldo? Senhora presidente, vereadores, companheiros, boa tarde. Só abro já me justificando, eu vou ter que sair, porque hoje é dia de atendimento, já tenho gente lá me aguardando. Queria parabenizar, seu Geraldo, pelas colocações, o Daniel, também o Moreira. E eu queria, na verdade, fazer uma colocação aqui para o Jurandir. A primeira reunião que eu fiz, e já fazendo um link diretamente com a sugestão do Daniel, primeira reunião que eu fiz com o Jurandir, eu havia mencionado para ele, existe com certeza, isso o senhor Dirceu conhece, porque existe em grande parte dos municípios, inclusive em Campinas, é o que é denominado o Programa de Metas e Prioridades. Ele desmistifica um pouco essa questão técnica, que até para nós, advogados e legisladores, discutir orçamento é muito difícil. É muito difícil, é tudo muito técnico. Então, se criou um mecanismo, e inclusive uma ONG que se chama Nossa São Paulo, desenvolveu um estudo que os municípios poderiam desenvolver um projeto de lei denominado Metas e Prioridades, onde o prefeito, nos primeiros 60 dias do mandato, descrevesse de forma nada técnica o que ele pretende fazer nos próximos 4 anos e o que ele avançaria ano após ano. Isso está sendo feito em São Paulo, está sendo feito em Campinas. Esses projetos de lei nessa cidade sempre foram de iniciativa da Câmara Municipal. Foi o segundo projeto de lei que eu apresentei aqui, infelizmente tive parecer contrário do órgão aqui da casa, lá da assessoria do Palaveri.
estou tendo problema, na verdade, não foi só esse projeto que eu apresentei, sei que outros vereadores também têm problema. Enfim, Jura, só vou pedir, reiterar esse pedido. Eu acho que vem muito de encontro com o que o Daniel colocou, é a participação popular, com o que o companheiro Sandro também colocou. Entendo que fica muito mais fácil para a população acompanhar o andamento dos projetos e programas desenvolvidos pelo município com uma coisa um pouco mais amena, não tão exageradamente técnica. Eu entendo que isso pode ser bastante efetivo e é um ganho enorme para a administração e também para toda a população. Desculpa mais uma vez, eu tenho que sair, gente. Obrigado. Vereador, o senhor falou tudo porque assim, a linguagem técnica a população não entende. Então, o senhor falou tudo mesmo. A linguagem popular... Nem nós, Daniel. Às vezes a gente também se perde, é verdade. Desculpa, gente, eu tenho realmente Alguém quer falar do hospital? Eu sabia. Tudo errado. O conselho pediu, quando eu estava lá atrás, um hospital novo, lugar com espaço para estacionar e tudo. Não, não. Vamos para o tá bom. Quando essa novela começou, nosso conselho... Tá bom. Nosso conselho pediu fazer um hospital certinho, um lugar com espaço para estacionamento e tudo, para expansão. E a liderança de nossa prefeitura falou, não, vamos reformar. Eu já sei por quê. Porque a reforma dá mais dinheiro. Não tem dúvida. Eu falei, a planta mudou. Aquela primeira, não tinha estacionamento em cima da planta que foi feita a licitação. E tem hospital, tem Porfírio, cemitério, velório, posto de saúde. Não tem lugar para ninguém. E crescer, melhorar. Ainda hoje eu estou em favor de começar um hospital novo, lugar adequado, certinho. E, por favor, mais uma licitação, nunca. Mas alguém responde, eu quero saber por quê. Eu confesso ao senhor Gerald que eu vim aqui para discutir a LDO. Eu não vim para discutir a segurança, saúde, educação, senão eu chamaria o técnico na área, que seria o secretário de segurança, o secretário de saúde. Então, eu fico devendo essa resposta para o senhor Gerald. Entendeu? Eu vim para discutir a LDO, no todo a LDO, não específico uma área. Então, por isso que o secretário de saúde não está aqui, nós não temos condições de informar o senhor. Então, peço ao presidente da comissão que a gente siga aí a LDO. Microfone, por favor, Daniel. Professor Dirceu. Não, é bem simples. Professor, o senhor acabou de falar que o ICMS do município está caindo. Sim, só dentro da LDO, assim, o que pode estar prejudicando o município? Nossa cidade é conhecida no país todo por ter a 7ª maior arrecadação per capita, né? Então ele falou uma coisa assim que eu achei, assim, no meu entendimento, preocupante. Professor, à vontade. Isso aí, como está ocorrendo essa redução no índice de participação dos municípios, de Paulínia, no caso, na verdade, nos limita um pouco na questão da receita. Da nossa receita, ela, vamos dizer, se tivesse tudo normal no sentido de manter os índices que vinham antes, então, na verdade, nós teríamos mais receita e, com isso, mais condições de atender às necessidades da população. Agora, por outro lado também, nós temos observado que aqui na região metropolitana, praticamente todos os municípios estão tendo um pouco essa perda de receita. Provavelmente que alguns outros municípios, em alguma outra região e tal, à medida que o município cresce, aquele que não crescer um pouco mais, vai acabar tendo reduzido o índice de participação. O município que cresce além do normal, vamos assim dizer, vai ter um índice melhor. E aquele que não acompanhar esse crescimento fora dos limites normais, ele vai acabar perdendo, porque se Paulínia ele mantém o mesmo índice de valor adicionado, o índice vai acabar caindo. Porque aquele valor adicionado lá, ele precisaria ter
acompanhar a inflação e, para melhorar o índice, ele crescer um pouco mais. Eu tenho conversado de vez em quando com o Luciano, que é o secretário de Finanças e Administração, e ele tem pesquisado. Ele falou, aqui na região metropolitana de Campinas, as prefeituras, de fato, estão tendo uma diminuição na receita do ICMS. Pode ser que seja em função de outras cidades que estão conseguindo novas indústrias, coisas assim dessa natureza, e à medida que eles crescem lá, aqueles que não crescerem da mesma forma vão acabar perdendo um pouco. Às vezes, assim, não é questão da prefeitura fazer e tal lá. É questão que, para quem quer ter um índice aumentado, realmente tem que crescer pelo valor da inflação, que é o normal, mas crescer também nessa questão da geração do valor adicionado. E é o que normalmente eu acredito que está acontecendo aqui. Todo ano, nós temos uma arrecadação do ICMS maior a cada ano, mas é insuficiente para acompanhar, provavelmente, a evolução de índices de outras cidades, de outras regiões, talvez, do estado de São Paulo. Pelo que eu vejo, eu estou aprendendo e até setembro eu vou estar craque, agora eu vou começar a estudar. A gente, dentro da LDO, a gente tem atingido estabelecido todos os índices normais para a saúde, para a educação. Então, o que acontece? Eu não vou entrar nesse assunto, nós estamos discutindo a LDO, o Jurandir tem razão. É que a nossa cidade é uma cidade diferente, é uma cidade que tem um orçamento muito grande. Porque é o seguinte, se você pegar os outros municípios, caiu a arrecadação de todos os municípios. Porque toda vez que você fala de IPI, se eu estiver errado, você me corrige, o governo manda menos dinheiro para os municípios. Então, assim, todas as cidades estão passando muita dificuldade. Tem caído muita arrecadação. Mas como nós temos uma arrecadação muito boa, então Paulínia não sente tanto. Né? Não sente tanto, mas o ICMS vai cair. Porque cada vez que você mistura etanol na gasolina, é menos dinheiro, menos arrecadação para a cidade. Não sei se você está entendendo. Então, eu acho assim, aqui nós vamos discutir LDO. O resto que o senhor está falando é questão de gestão. Aí, numa outra discussão, num outro momento, é uma discussão política, que todos nós, vereadores, vêm discutindo isso na sessão, porque nós estamos muito preocupados com a nossa cidade, porque tem a reforma tributária, vai acontecer um dia, o combustível não é para sempre, então nós temos que fazer um plano muito bem feito, pensando numa cidade não só hoje, mas para daqui 15, 20 anos. Né? E nós estamos perdendo, eu não sei, aí depois eu vou pegar a orientação que o senhor disse, que nem a saúde, nós temos perdido muito dinheiro. É que nós arrecadamos muito, então não sente. A saúde, o senhor sabe que ela arrecada, eu não sei se entra aqui, se eu posso ajudar para aumentar a arrecadação, nós vereadores, mas a gente de fundo a fundo não recebe praticamente nada. Porque como o nosso orçamento é alto, então o senhor sabe que o médico atendeu, o SUS paga, mediu pressão, o SUS paga. E isso nós perdemos muito dinheiro hoje. Representa pouco. No bolo, mas ajuda bastante, né? Essas faltas aí pode ser suplementado. Então, assim, eu acho que o caminho está bom. Agora, essa questão é gestão. Tá? Eu não sei se deu para... E a questão da arrecadação, a gente não sente muito, porque o nosso orçamento é muito alto, mas nós perdemos muito dinheiro em vários outros tributos na cidade, que eu acho que nós temos que repensar, fazer fazer um novo plano, uma projeção, e eu acho que nós temos condições de arrecadar muito mais nessa cidade. E, logo, logo, também pensar de se tornar uma cidade independente, não só dependente do ICMS do combustível. Esse é o meu pensamento, tá bom? Obrigado. Bom, como os questionamentos sobre a LDO foram encerrados e não houve nenhum ato em desconformidade com a lei, obedecendo à Constituição Federal, obedecendo à Constituição Municipal, que é a lei orgânica do município, e com todos vocês presentes, eu agradeço a presença de todos e peço que vocês convidem mais a população aí fora para que elas venham participar, não só da audiência pública da LDO, mas das outras audiências que acontecem aqui. E também das sessões para esclarecer as questões controversas políticas. Então, muito obrigada, e eu declaro encerrada a audiência pública para discussão da Lei
de diretrizes orçamentárias do município. Boa tarde.